gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e aqui estou eu hoje com caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não me segue, tá cometendo essa gafe porque é de graça e lá tem conteúdos diferentes e tão legais quanto os que estão aqui no canal. Vai lá, me segue e curta os conteúdos lá porque tem cada coisa, lá também tem bastidores, dia a dia aqui no escritório, conteúdos diferentes e eu abri caixinha para perguntas para vocês questionarem coisas que eu vou responder aqui agora. E sem mais delongas, bora lá então. Vamos lá, por onde eu posso começar? Bem, a Rayana me perguntou: o que te estressa ao extremo? Rayana, mulher, olha, essa pergunta tá vindo num momento onde qualquer coisa tá me estressando. Nossa, ultimamente eu tô muito estressada. Tô muito irritadiça, talvez seja isso. Então, o que te estressa ao máximo? Qualquer coisa que mexa, respira, eu tô me irritando, tô me estressando. Minha terapia tá em dia? Minha psicóloga tirou férias. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Eu não tô conseguindo achar uma resposta melhor pra dar. Acho que eu vou ficar com essa. O Sérgio Paulo me perguntou qual o arroba do Insta com o lado humano da Ana Paula Brum. Aqui só tem o profissional. Sérgio, olha, vou ficar te devendo, tá? Por aqui vai ficar só o profissional mesmo. O meu lado humano, estão só lá as minhas tias para ficarem curtindo e comentando comentários de tias nas minhas fotos. A Manu Carvalho fez aqui uma pergunta. Eu tenho muito medo de amar, mas também percebo muita vergonha. Como superar isso? Manu, medo. Medo e vergonha. Olha, vergonha, aqui eu confesso que soou peculiar essa palavra, mas medo normalmente quando está associado à palavra amor romântico, se eu estou entendendo isso, né, o amor de casal, se for isso mesmo, porque o amor naturalmente se sugere que a pessoa vai ter uma abertura, vai se mostrar, vai se expor. E isso já deixa, normalmente, assim, já nos deixa com um pouco de pé atrás. Tem que ter ali uma confiança, tem que saber em quem você vai demonstrar, em quem você vai depositar essa confiança, também da abertura. Como que você supera isso? Manu, você repetitiva e demagoga aqui em dizer terapia? Terapia ajuda bastante, mas tem muita coisa que a gente supera mesmo na prática, sabe? Tem uma música linda dos conterrâneos mineiros do Skank que fala que o caminho a gente só faz quando passa. E é isso. Você só vai conseguir fazer alguma coisa, só vai conseguir fazer essa superação quando você passar por ela e se permitir superar. Fora isso, vai ser tudo teoria, tudo técnica, tudo suposição, sabe? Em algum momento, quando você se permitir e se jogar na coragem também, acredito que você pode chegar um pouco mais próximo dessa superação, né? A Karine aqui disse que uma vez uma psicóloga falou para ela que a função dela não era de dar diagnósticos, fazer diagnósticos, e sim a do médico. E ela ficou aqui com uma carinha de palhacinho, colocou emoji de palhacinho aqui. Karine, olha, nem todo psicólogo faz psicodiagnóstico, tá? E também depende muito da forma de atendimento. Por exemplo, não é possível se fazer diagnóstico, dar um diagnóstico para um paciente quando você está atendendo a pessoa de forma remota, online, sabe? O código de ética do psicólogo não autoriza isso. Então, naturalmente, é comum que se espera que o psicólogo indique um psiquiatra, um neuropsicólogo ou um psicólogo de referência
para fazer esse diagnóstico. Porque fazer diagnóstico, gente, não é só sentar ali e fazer uma listinha de sintomas e falar, você tem essa característica, então você automaticamente é isso. Porque perceba que dar esse tipo de nome para algo que a pessoa tem, ou pode ser que nem tenha, muda toda uma concepção de vida, muda tudo, traz uma simbologia que é muito importante e tem que ser levada muito a sério. A função do psicólogo, quando não é fazer diagnóstico, é fazer a psicoterapia. Não é fazer o diagnóstico, e sim fazer o tratamento do diagnóstico que é feito por um médico psiquiatra, por um neurologista, por um neuropsicólogo, um psicólogo especialista em psicodiagnóstico, sabe? A Aline falou aqui, perguntou se é normal ter medo do fim da terapia. Aline, sim, é normal ter medo desse fim da terapia. Tem inclusive conteúdos aqui no canal falando sobre isso, inclusive falando sobre como que normalmente acontece esse término, esse encerramento da terapia, mas só frisando aqui que é importante você ter em mente que a terapia é um processo que sempre vai prezar muito pela liberdade e autonomia do paciente. Não é um processo que normalmente vai querer prender o paciente, vai querer que você fique lá pro resto da vida. Vai ser uma coisa que vai trabalhar já pensando lá no futuro, seja lá qual for esse futuro, quando for, como for, com esse encerramento. Portanto, é normal sim, inclusive você pode falar sobre isso com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, para você ficar um pouco mais tranquila sobre isso, até para saber como que normalmente esse profissional trabalha com esse rompimento de vínculo entre paciente e terapeuta. A Amanda perguntou: estou interessada pela minha psicóloga. Comecei a terapia por estar interessada. Falar ou não falar? Amanda, você começou a terapia não por você, você começou a terapia por outra pessoa. Olha só. Eita, mulher. Olha, mulher, eu acho que é muito bom a gente trabalhar com honestidade, sabe? Bom aqui que você está trabalhando com honestidade com você, que pelo menos você conseguiu verbalizar que você fez terapia, está fazendo terapia, ou pelo menos começou, não por você. Eu queria muito saber como que tá sendo esse dia a dia, sabe? Deve estar sendo, assim, muito divertida essa terapia. E realmente, que buraco que você se meteu. Mulher, eu realmente não sei o que te dizer. Não sei, mas eu espero que depois você me diga o que você fez. Honestamente, porque é a fofoqueira que vai precisar dessa resposta depois. A Rai Ribeiro me perguntou: como você tá? Rai, eu tô doente. Não sei se dá pra perceber pela minha voz, gente, eu tô com uma crise de asma que não passa. Nossa senhora. Tô aqui, ó, só na bombinha, só nos remedinhos. Mas, tirando isso, chegando aqui no final do ano, eu tô contente. Consegui aqui alguns objetivos pessoais bastante legais. Tô, assim, investindo um tempo legal em mim, embora fisicamente eu esteja pendente ainda em muita coisa, mas embora esse ano tenha sido um dos anos mais difíceis, assim, de superação pra mim, eu tô bem contente de que eu esteja finalizando. Embora a Márcia Sensitiva, a Márcia Sensitiva disse que pros librianos 2023 não vai ser fácil. Vai ser um ano difícil. Eu sou libriana. Eu não sou dessas que entende muito de signo e nem de que bota muita fé. Mas se a Márcia Sensitiva disse, eu fiquei preocupada. Então eu tô doente, eu tô bem, eu tô contente de ter chegado ao final de 2022, mas preocupada com 2023 porque Márcia, queridíssima Márcia, não botou muita fé pros librianos, não. Preocupada. Lorena Gabriel me perguntou: o que acontece caso o cliente for bêbado para a sessão? Nunca passei por isso, eu pelo menos nunca percebi um cliente bêbado. Bêbado não.
Bêbado não. Em ressaca, sim. Em ressaca, sim. Já aconteceu. Mas a pessoa estava consciente. Gente, o que acontece... Primeiro que eu acho uma falta de respeito danada do paciente e cliente em ter a coragem de ir para terapia, seja online ou presencial, fazer terapia bêbado. Porque nitidamente dá para perceber. Dá para perceber, porque é um processo que você precisa de atenção, você precisa de memória, você precisa de verbalização. Né? Então é perceptível, principalmente se for presencial, pelo cheiro, pelo andar, né, pelos movimentos, pelo olhar, que você está fora de si. A psicoterapia precisa que você esteja consciente. Falando aqui como uma psicóloga da análise existencial que trabalha com a fenomenologia, a gente precisa de trabalhar com os objetos, com os fenômenos que estão na sua consciência. Se você está em estado alterado da sua consciência, o seu processo vai estar prejudicado. Então, se for o caso, nesse momento, eu sugeriria que o paciente voltasse em outro momento, se recuperasse, sabe? Fosse para casa, cuidasse de si, tomasse ali uma água, porque ele não vai estar em condições mínimas de falar coisa com coisa, de pensar e muito menos, quem sabe, né, de se lembrar do que ele falou em terapia, do que houve em terapia. Acho que qualquer tipo, né, de alteração do estado da consciência é prejudicial para a terapia. E, em seguida, eu acho que é importante trazer depois, para os próximos encontros, esse paciente-cliente, né, tendo coragem de enfrentar o psicólogo, de encarar o psicólogo depois desse vexame, acredito que falar sobre isso, entender o que isso significa, o que foi esse momento, se isso acontece muito, sabe, na vida da pessoa, porque pode ser uma condição, um estado de um vício mesmo da pessoa, uma condição que ela normalmente se encontra, sabe? É importante entender também essas entrelinhas que nem sempre são ditas, são percebidas à primeira vista. Então, se acontecer comigo, eu recusaria o atendimento por, óbvio, ser impossível trabalhar com a psique, trabalhar com uma pessoa com estado alterado da consciência em psicoterapia, e depois trabalharia isso quando a pessoa estivesse sã, estivesse bem, né? Bem de saúde e consciente, lá em completo estado da sua consciência. O André me perguntou qual foi o meu maior desafio no começo da carreira de psicologia. Meu maior desafio, André, foi começar a atender. Acho que para todo mundo o maior desafio é o início mesmo. Quando você não se entende, quando você não sabe como que começa, essas questões burocráticas, sabe? Tem que ir até o CRP, faz o seu cadastro, aí você tem que pagar umas taxas, você tem que ter uns certificados, e aí você tem que ter um consultório, você atende presencial, você emite nota, tem que ter carimbo, e umas coisas assim, sabe? Que é muito complicado. Saber o atendimento também, assim, sabe? Claro, quando você tá na universidade, você tem os seus estágios, tem os seus acompanhamentos, mas quando você tá ali no tete-a-tete, é você com você, né? Não tem ninguém ali pra te acompanhar. Então, esse depois, assim, dá um baita frio na barriga, sabe? Acho que conseguir se estruturar, principalmente ali nos 2 primeiros anos, de início de carreira, não vou falar nem depois de formado não, que depois de formado para mim ainda foi difícil, porque nem atuar na área da psicologia eu consegui, demorou ainda alguns anos depois, foi uma peleja, foi muito difícil, batalhei horrores, esse início foi difícil para startar e para dar os primeiros passos. A Grazi Fonseca perguntou se voltar a tomar antidepressivo é dar um passo atrás no processo terapêutico. Grazi, não necessariamente, sabe? Depressão
é importante que se entenda que tipo de depressão que nós estamos falando e que momento da depressão nós estamos lidando também. Processo de depressão, de lida com a depressão, não é linear. Por exemplo, se tem o diagnóstico e se começa muito difícil e vai diminuindo a dificuldade, a intensidade, vai melhorando os sintomas e você vai se sentindo melhor e daqui a pouco, logo você está bem. Nem sempre é assim, sabe? São altos e baixos, normalmente você volta a se sentir bem, pode ser que tenha um retrocesso, é comum, é esperado que aconteça. É importante saber que tipo de depressão que é essa. Pode ser que seja uma depressão, inclusive, que tenha uma característica mais crônica mesmo, e que ela tem essa característica de voltar ao longo do tempo. Sabe aquela pessoa que ao longo da sua vida, ao longo dos anos, ela é acometida pela doença várias vezes, com maior ou com menor intensidade? Sabe, isso não quer dizer uma regressão, isso quer dizer uma mudança no quadro do paciente. Mas não se preocupe em avançar ou regredir no processo. Se preocupe com o quanto você está se sentindo bem. Acho que a regressão ou o avanço já é uma cobrança que você está se fazendo. Isso, de fato, não ajuda. E se for necessário que você tenha essa intervenção medicamentosa, faça essa intervenção medicamentosa porque esse é o melhor. Então não se preocupe com isso. Se for necessário, se for indicado, faça. Não se preocupe com avanços ou retrocessos, até porque não é sobre isso que a depressão sabe? Não é assim que se analisa um processo depressivo de paciente também. A Gerlane comentou, não é uma pergunta, é só para dizer que eu amo seus vídeos. Ô Gerlane, muito obrigada pela participação, gente. Quando vocês participam aqui, dá uma aquecida no coração, e eu falo isso não é assim para soar automática, para soar, sabe assim, esse povo de internet, apesar de eu sou uma pessoa da internet, mas é porque é verdade. Ao longo dos anos, eu já lidei com muita gente aqui na internet, no YouTube, nas redes sociais, e é muito bom saber que eu faço parte da vida de vocês de uma forma positiva. Então, muito obrigada. A Bruna perguntou como aprender a dar nome e identificar os sentimentos. Bruna, eu costumo dizer que o importante, na verdade, a primeira coisa, o importante não vai ser nomear. Acho que o importante é você conseguir identificar, saber o que é. Por exemplo, vou pegar uma coisa aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, ou não estão vendo bem. Eu não sei se tá focando, meninas. Mas isso daqui é um planner, uma agenda. Isso aqui é uma agenda. Nós, humanos, damos um nome para esse objeto. O que importa para mim, quando eu vou usar esse objeto, não é o nome dele. O que eu preciso é que ele abra, que ele tenha folhas, em branco de preferência, né? O que aqui não tem, porque esse daqui é o de 2021, não sei nem o que tá fazendo aqui, mas que tenha folhas, que eu possa ter espaço para utilizar para escrever. Aqui eu utilizo para organizar os meus pensamentos, organizar as minhas ideias, organizar o meu trabalho e a minha vida pessoal. Isso aqui poderia ter outro nome. Isso aqui poderia se chamar planta. Ainda assim, teria a mesma função. Eu ainda conseguiria escrever, eu ainda conseguiria organizar a minha vida através desse objeto. Mesmo se ele se chamasse orquídea, mesmo se ele se chamasse pássaro, ainda assim, ele teria esse mesmo propósito. Percebe que o que eu estou querendo dizer aqui é que consiga primeiro identificar o que você sente. Como começa, como que ele termina, se tem gatilhos, se ele engatilha outros sentimentos, se são bons, se são ruins, se são mistos,
se eles mexem fisicamente com você ou se é só emocionalmente. Se tem pessoas que causam mais esses sentimentos ou menos, se esses sentimentos eles estão atrelados a pensamentos, a ações, também é importante. Esse tipo de coisa, sabe? Lá no final, quando você for conversar com uma pessoa, com um psicólogo, por exemplo, aí ele pode te falar, nossa, então, isso que você tá sentindo aí é melancolia. Isso que você tá sentindo é angústia. Isso que você sente é orgulho. Aí você vai começar a entender. Porque nem tudo o que a gente sente, o que a gente vê, a gente sabe o nome. A gente aprende através da cultura, através do diálogo, através da experiência, através da observação. Assim como tudo o que a gente aprende na nossa língua, no nosso idioma, né? Então eu acho que é mais ou menos assim, Bruna. Acho que eu consegui aqui falar sobre isso, né? Ai, gente, algumas outras pessoas mandaram aqui outras perguntas, outros comentários. Muito obrigada pela participação. E queria agradecer muito aqui as pessoas que interagem, que participam, que dão like, que se inscrevem, que compartilham, que comentam aqui, que participam, que não me deixam falar sozinha. Isso é tão importante, isso é realmente muito importante. Que eu converso com vocês, vocês respondem e eu fico numa alegria mesmo, ó, sorrindo de orelha a orelha. Muito obrigada por prestigiar esse conteúdo até o final, por apoiar aqui o meu trabalho. Um beijo pra vocês e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!